Muito bem, vamos lá para mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Na videoaula anterior eu falei para vocês mais ou menos como que funciona um diodo, para vocês terem uma visão geral. E agora a gente vai entender as situações em que o diodo é utilizado em sistemas fotovoltaicos. A primeira situação que eu vou explicar para vocês é o diodo de bloqueio. O diodo de bloqueio funciona da seguinte forma, pessoal. Imagine que vocês precisam colocar strings em paralelo. No futuro a gente vai entender que isso nem é tão comum hoje em dia mais. Não é tão comum ligar strings em paralelo, porque a maioria dos inversores eles têm vindo com entradas para várias strings. Então, o próprio inversor vai ter ali a entrada para você ligar 2, 3, 5, 10 strings, dependendo do tamanho do seu sistema. É claro, de acordo com a potência também. Quanto mais potência tiver ali o seu inversor, mais possibilidade de entrada de strings ele vai ter. Mas isso é um assunto para o futuro. Imagine que você precisa ligar ou módulos, pode ser módulos individuais também, ou strings em paralelo. No caso aqui eu liguei 4 strings com 3 módulos cada. É claro que no universo mais real, a gente vai ter strings com 10 módulos, 15, 20, né? Muito mais módulos do que o que está aqui. Mas serve como referência para a gente, no meu exemplo. Então o que vai acontecer? Você vai ter aqui 4 strings, cada painel fotovoltaico vai receber sua radiação solar, vai gerar uma quantidade de energia, e a corrente elétrica vai fluir no sentido das setas vermelhas. Por exemplo, essa primeira string vai gerar corrente para cima, a segunda também, a terceira e a quarta. Essas correntes vão se somar nesse nó aqui em cima e ela vai seguir em direção ao sistema. E como a gente sabe que a corrente contínua, do mesmo jeito que ela sai do terminal positivo, ela tem que retornar para o terminal negativo, a corrente também vem do sistema para os módulos pelo terminal negativo. Então a gente sabe que, do jeito que está feito aqui o nosso sistema, o terminal de cima aqui é o positivo e o terminal de baixo é o negativo. O problema acontece, pessoal, quando acontece algum tipo de sombreamento. A gente viu lá no material didático que uma célula, nem está falando de um módulo, uma única célula que sombrear já pode causar problemas no meu sistema. E apesar do sistema aqui ser pequeno, imagine um arranjo fotovoltaico, sei lá, com 10 strings, por exemplo, com 20 módulos por string. Pode acontecer que em algum momento um módulo fique sombreado ou uma string receba um pouco menos de radiação solar em relação às outras. E o que vai acontecer? A tensão na primeira string, vamos colocar essa primeira string como referência, a tensão nessa string vai ficar menor que as demais. Então, como a gente sabe, pessoal, a corrente ela flui sempre do ponto positivo para o negativo ou do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer esse fenômeno aqui. Olha só. Se a primeira string tiver com a tensão mais baixa, vai aparecer uma corrente reversa. Eu até expliquei para vocês isso aqui quando eu fui falar para vocês da capacidade máxima de corrente reversa do módulo. Vocês vão lembrar disso na outra videoaula. Mas nesse caso aqui é o seguinte, a corrente vai passar nesse sentido. Aí eu expliquei para vocês que eu posso colocar um fusível aqui, por exemplo, olha. Porque a corrente reversa, ela não é problemática para o módulo, desde que ela respeite a corrente máxima que ele suporta. Então é um fenômeno aceitável, vamos dizer assim. Mas não é desejável. O módulo não foi feito para receber corrente reversa. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso colocar, eu desenhei para vocês aqui um fusível em cima e embaixo, que indicaria o seguinte, se essa corrente reversa passar de um determinado limite, esse fusível vai abrir, ele vai interromper o circuito e vai proteger o meu módulo de receber algum tipo de sobrecarga. Mas não é isso que a gente quer. Eu quero proteger esse módulo, eu quero que essa corrente nem passe por ali. Aí como que eu faço isso? Eu posso instalar um diodo em cada string, do jeito que vocês estão vendo aqui na tela. Então a partir de agora, o único sentido que essa corrente pode fluir é para cima. Em todas as strings aqui. E se por acaso esse módulo ficar sem radiação solar, ou a tensão cair muito naquela string ali, o que vai acontecer é que essa string vai gerar menos energia, mas não vai impedir que o fluxo de corrente siga o seu sentido natural aqui do gerador. Certo? Então, vai continuar funcionando do mesmo jeito, mesmo que as strings tenham tensões diferentes. A gente sabe que um sistema paralelo, pessoal, ele deveria ter a tensão igual. E quando não tem, cria fluxo de corrente entre os ramos paralelos. Então, beleza, a partir desse momento a gente já sabe para que serve o diodo de bloqueio.
Eu posso falar no futuro para vocês que esse diodo de bloqueio ele é colocado no próprio cabo. Tem dois conectores que você vai conectar uma string na outra, por exemplo. Tem um conector mesmo que você vai encaixar os terminais. E dentro desse terminal já vem um diodo ali dentro. Não é uma situação que acontece tanto assim hoje em dia, mas vocês têm que saber porque vocês podem ter que lidar com isso um dia aí na profissão de vocês. Então, um último detalhe que também se utiliza de diodo de bloqueio é nessa situação aqui, pessoal. Isso aqui é um sistema autônomo que a gente fala. Eu já expliquei para vocês isso também na primeira semana de aula, dei uma visão geral de como que esse sistema funciona, que basicamente é o seguinte: você tem um painel fotovoltaico, e qual que é o sentido do fluxo de corrente aqui? O painel fotovoltaico gera energia, o controlador de carga ele vai controlar parte dessa energia pode recarregar a bateria e parte dessa energia pode ir para a carga. Geralmente o fluxo é módulo, bateria e bateria-carga, porque a tensão da bateria ela fica mais estável e a do módulo oscila de acordo com a radiação solar. Então, durante o dia, você espera que aconteça isso. O módulo carrega a bateria a bateria alimenta as cargas. E o controlador de carga é um equipamento utilizado para controlar esse fluxo de energia, porque a bateria não pode carregar demais em excesso. A partir do momento que ela está carregada, o controlador de carga fala para o módulo, você não pode gerar mais energia, então, porque já tem energia demais no sistema, vamos dizer assim. E aí ele corta o módulo, tira o módulo do sistema e deixa a bateria descarregar um pouquinho nas cargas para ela receber mais energia depois. Ao mesmo tempo, se não tiver, vamos supor à noite, por exemplo, à noite já não tem mais aqui a geração do módulo. Então, a bateria vai fornecer energia para as cargas. Se essa bateria fornecer energia em excesso também, como eu posso dizer isso? Ela vai descarregando, então o nível de energia dentro dela vai caindo. Se cair demais, pessoal, geralmente abaixo de 20%, essa bateria pode sofrer danos irreversíveis. Então, o controlador de carga, a partir do momento que ele nota que a bateria está com pouca carga, ele corta esse fluxo também e impede que a bateria se descarregue em excesso. Beleza? E onde que entraria o diodo aqui, pessoal? O diodo vai entrar nesse sistema. Não é para todos os sistemas, é para sistemas com controladores de carga mais simples, que pode ocorrer o seguinte fato. À noite, o módulo fotovoltaico ele para de gerar energia. Então não tem energia mais fluindo do módulo para o sistema. Mas aqui você tem energia. Geralmente você vai ter aqui, vamos supor se a bateria for de 12 volts, você vai ter aqui 12 volts da bateria alimentando. Geralmente fica tudo ligado. E aí à noite, como o módulo aqui ele tem um circuito elétrico, ele tem uma resistência elétrica, pode fluir corrente da bateria para o módulo e ficar circulando corrente reversa no módulo aqui, ao longo da noite, por exemplo. E isso é corrente sendo utilizada. Então, é como se o seu painel virasse uma carga e começasse a receber energia. E aí, para evitar que isso aconteça, pode ser necessário, aí é importante sempre ler os manuais dos equipamentos e ver o que o fabricante do equipamento está indicando. Pode ser necessário você colocar aqui, por exemplo, olha, um diodo no terminal positivo ou nos dois terminais, de forma que a única corrente que vai poder fluir nesse ramo, nesse circuito, é do módulo para o controlador ou para a bateria. Nunca vai ter esse fluxo de corrente que está indicado aqui. Beleza? O módulo nunca vai ser carga, ele vai ser sempre um gerador. Certinho? Então vamos terminar essa videoaula por aqui. Espero que tenha sido bem útil para vocês, para entender os conceitos, e na próxima videoaula a gente vai ver a utilização do diodo de desvio ou diodo de bypass. Então vamos lá, até a próxima.